Boa tarde a todos. Maurício Lopes, iniciando a moderação desse painel ótimo com o Natel e com o Roberto, junto aqui comigo, para falar um pouco sobre cultura organizacional. Queria inicialmente fortalecer aí a admiração pela iniciativa da FIS. Realmente é um evento que cada vez está maior, cada vez está mais representativo das lideranças de saúde desse país. Parabéns à organização, José, Rodrigo, a toda a equipe. Acho que vocês prestam um serviço para a nossa comunidade incomensurável. E parabéns também por colocar um painel sobre cultura organizacional, um tema que muitas vezes ele não é muito bem endereçado, ou ele não é um tema que tenha muita visibilidade por parte de quem está fora de cada uma das nossas empresas, e é sempre oportuno poder falar dessa pauta. Para fazer painel aqui, deixa eu apresentar meus dois colegas de sala, apresentar o Natel, acho que todos vocês conhecem, você também conhece o Roberto, mas enfim, é um ativo super valioso do nosso mercado de saúde, já passou por diversas empresas, seja operadora, no caso da GNDI, seja Hospital Filantrópico, Einstein, ex-CEO do Grupo Oncoclínicas até muito recentemente, enfim, um gestor de saúde extremamente capacitado, aí, uma refinada visão do nosso mercado de saúde. Fazendo par aqui com o Roberto, que também dispensa apresentação, eu vou apresentar por desencargo de consciência, mais qualquer outra coisa. 18 anos de grupo Pardini, desde 2003, construiu essa jornada enorme do Pardini, ao longo dessas quase 2 décadas, a potência que o Pardini se tornou. E vamos falar com todos vocês aqui um pouquinho sobre cultura. Cultura organizacional e como isso impacta na nossa execução, na nossa estratégia. E por que essas duas palavras estão tão juntas aqui, né? Porque, parafraseando Peter Drucker, né, eu acho que é a melhor frase que a gente tem de cultura organizacional, né? A cultura, ela come a estratégia de café da manhã. Não adianta você ter uma excelente estratégia sem ter uma cultura empresarial capaz de criar o ambiente para a implementação. É energia desperdiçada, energia perdida. Você não chega onde você tem que chegar. Então, poder discutir cultura no mercado de saúde, em especial, eu acho que ela se torna ainda mais imperativa, por algumas razões. A primeira delas, eu acho que mais relevante, é que no mercado estacionário, cultura já é de muita relevância. No mercado em franca alteração, em franca evolução, com a velocidade estratosférica, para usar um adjetivo mais forte aqui, de como esse mercado está se alterando, o conceito de estratégia, o conceito de cultura se tornam cada vez mais importantes. É o nosso mercado de saúde. Ele se altera como poucos mercados se alteram nesse país. Paralelamente a essa velocidade de mudança, a gente tem que lembrar que o que a gente cuida aqui é um bem que, em grande parte das vezes, é subjetivo. É saúde, é vida, em última instância. Salvo um desfecho que a gente sabe que é binário, morte ou vida, todos os outros eles são subjetivos. Está muito na cabeça de quem recebeu o serviço, na cabeça de quem prestou, a qualidade do que foi dado, a pertinência, etc. Falar de cultura aqui é essencial. Né? A cultura de uma empresa de saúde é quem define a qualidade do serviço que lhe é prestado. É muito mais que tecnologia, é muito mais que ponto físico, é muito mais que qualquer coisa. Cultura aqui é a grande chave. E por fim, acho que o terceiro ponto importante para a gente falar de cultura organizacional na área de saúde, em especial, é que o mercado de saúde ainda é um mercado de baixíssima integração. Então, falar das culturas da sua empresa sem levar em consideração o entorno que você habita pode ser uma coisa que talvez não traga o melhor reflexo para o serviço que você presta. Com esses 3 agravantes na tela, eu queria passar para o Luiz e para o Roberto poderem falar um pouquinho sobre cultura organizacional no mercado de saúde, na experiência deles, as dificuldades que eles passaram, as dificuldades que eles andaram, mas mais do que isso, como eles enxergam esse mercado, como enxergam o mercado em transição e como a cultura tem um papel importante aqui. Luiz, podemos começar contigo? Podemos sim, obrigado Maurício, um prazer estar aqui com você, estar aqui com o Roberto. Também queria agradecer ao pessoal da FIS por esse evento, é um prazer estar aqui participando de um evento dessa monta, né? E falar de cultura é fundamental, qualquer indústria, mas na saúde, como você bem pontuou, é algo até um pouco, bastante mais desafiador, né? Nós temos vários players que deveriam estar com o mesmo foco, né? O nosso foco é o paciente, né? Mas a gente agregar a cultura e todo mundo entender aquela cultura da empresa para que a gente possa efetivamente alinhar e aí sim atender o paciente é uma arte, né? Porque você tem os players, desde os médicos que são numa empresa de saúde, são efetivamente quem faz a diferença, né? Eu costumo dizer o seguinte, vamos só fazer uma comparação para... Né, o médico é aquele sujeito que está no palco fazendo o show, né? E a gente que está aqui, nós que somos
executivos, né, desse setor, a gente tem que estar lá no backstage, fazendo com que tudo funcione para que essas pessoas que estão lá fazendo show possam fazer o show delas, né? E essa integração, ela só é possível com uma cultura muito forte, porque, de novo, um alinhamento muito forte para que você possa efetivamente estar todo mundo entendendo que o foco final é o paciente. A gente tem que entender, gente, que as pessoas, o médico, e aí nós discutimos isso há um tempo atrás, né, Maurício e Roberto, o médico, ele tem aquela figura do médico, ele é tutoriado no seu mundo acadêmico a ele tomar a decisão. Muito raramente ele divide a decisão. Porque a responsabilidade no frigir dos ovos, né, da vida e da morte, como você colocou, dessa coisa binária, tá na mão do médico. Eventualmente, vamos ampliar um pouquinho da equipe multiprofissional. Então, fazer com que o médico também trabalhe num agregado, né, num espírito de equipe, é um desafio maior. Né? Se executivos estão mais acostumados ao trabalho da equipe, o médico está menos acostumado. Então, interagir esse fator com o foco na cultura, e, de novo, né, no propósito de atender o paciente, todo mundo está alinhado, é um desafio muito grande para qualquer player na saúde. A gente vê muita gente querendo vir para a saúde, você colocou muito bem, né? A saúde está num momento extremamente interessante, né? Todo mundo, muita consolidação, muito player novo no mercado, muitas formas de atender pacientes e prestadores diferentes, empresas do setor financeiro entrando no mercado da saúde, muita tecnologia vindo para a saúde, né? Telemedicina é um exemplo, que até pouco tempo atrás a telemedicina era um palavrão, né? Não era nem permitido. A gente viu a telemedicina ser muito bem usada durante a pandemia e continuar sendo usada, né? Agora, e tornando-se uma ferramenta fundamental para muita gente ter um atendimento adequado, né? Um atendimento de saúde, né? Então, isso tem... A cultura, a cultura da saúde, e aí não só das empresas, mas a cultura do mundo da saúde, ela vem mudando, ela vem se adaptando, ela vem evoluindo em cima dessas novas realidades. E portanto, se você quer ter como você bem colocou, né, o mercado ainda não é um mercado muito... Ainda tem muita coisa para alinhar, né? Ainda há muitas divergências. Mas para você poder alinhar este mercado e ter eventualmente uma cultura que possa ser única desse mercado, você tem que trabalhar muito fortemente a cultura das empresas e aí o papel nosso aqui é fundamental. Mas eu não quero tomar toda a frente aqui, vou passar um pouco a palavra para o Roberto, porque aí o Roberto, a gente vai complementando as conversas ao longo do bate-papo aqui nosso. Roberto. Gente, olá, boa tarde. Queria agradecer inicialmente aí a iniciativa FIS, enfim, os seus representantes. Aí, Maurício, muito obrigado também pela moderação, pelo convite. Natel, grande tempo também na área de gestão com esses desafios grandes. Bom, o que eu queria seguir aqui o que o próprio Natel já adiantou. A transformação de saúde no Brasil, ela é acompanhada de uma transformação cultural também. Um ponto importante, primeiro, que acho que é um ponto que o Natel acabou de citar, a questão da formação. Se um dos principais entes, que é o próprio médico, seu ato inserido em toda essa cadeia, ele é uma formação geralmente mais individualista, eu diria assim, individual, não individualista, né? Até pela tomada de decisão, pela responsabilidade, por outros aspectos. E hoje a saúde ela evolui para um modelo muito mais de interoperabilidade, de transformação cultural dentro dessa interoperabilidade, da multidisciplinariedade, da necessidade de escala e consolidação também, da entrada de capital dentro desse mercado, pelas próprias necessidades de amadurecimento de qualquer outra indústria. E agora nós estamos falando especificamente na indústria da saúde. Um ponto muito impactante que eu vejo, e nesses anos, a maioria das empresas de saúde, primeiro, como outras empresas no Brasil, são familiares e são tecnicamente orientadas, ou orientadas à ciência. Isso é um ponto, eu diria assim, um ponto básico muito importante.
Quando você, nessa transformação cultural, exige uma cultura mais centrada no cliente, modelos colaborativos, nas jornadas, enfim, na multidisciplinariedade e da necessidade de entrada de várias áreas, eu diria, da burocracia necessária, políticas, práticas, modelo de gestão, quando você mistura isso, realmente não é uma coisa fácil, principalmente para os profissionais tecnicamente orientados. Então, você levar uma cultura mais individualista, eu diria mais voltada à ciência, mais voltada ao próprio ato técnico, uma cultura madura, colaborativa, voltada ao cliente, não é uma transformação fácil. Não é que não é que a pessoa atuando diretamente na ciência, na área técnica, não esteja focado no cliente, não é isso, mas as relações, a subjetividade, as necessidades do cliente, de uma empresa de uma maneira geral, para ser bem gerida e trazer resultados também, seja uma entidade pública, privada, enfim, terceiro setor, há um resultado a ser esperado. E esse mix, eu diria, necessita uma transformação no Brasil, ela ainda está em andamento, eu acho que a mudança veio muito mais das necessidades da indústria de transformação, de consolidação, de novos processos de gestão, do que uma coisa espontânea que veio das próprias empresas. As empresas precisaram reagir a esse movimento estrutural que iria acontecer, era uma questão de tempo, e nós estamos caminhando nesse sentido, né? Então, eu vejo esse rito de passagem entre a empresa orientada somente à ciência versus orientada ao cliente e notadamente ao mercado e a novas práticas e novas políticas, né, que a gente pode chamar de uma nova governança necessária que todos nós passamos. Esse é o grande desafio de transformação cultural que as empresas de saúde precisam passar. Maurício, por favor. Roberto, queria pegar esse gancho que você deixou, que eu acho que é um gancho super legal da gente falar hoje. Você tem o mercado de saúde montado, né, ou estruturado, basicamente para falar de segurança clínica, segurança assistencial, orientação ao paciente. E, em paralelo, você tem nesse movimento de disrupção, eu vou usar a palavra mais forte como disrupção, com vários novos players entrando, o Luiz falou disso, né, muito capital vindo de fora, muita gente entrando no mercado agora, mas não prestando a completitude da saúde, né? Então você vai falar de telemedicina ou teleconsulta num pedaço aqui, vai falar de plataformas digitais que pegam mais um pedaço de acesso do paciente. Como é que empresas que são muito orientadas à técnica, né? Eu acho que o teu gancho, o teu ponto foi esse, mais do que nada, né? Como é que você pega esse conjunto de empresas, que é grande parte do nosso mercado, muito sólidas, muito robustas, muito completas, e você consegue vê-las se contrapondo a esse movimento de fatiamento, talvez menos focado em segurança do paciente, mais focado numa experiência de uso do que qualquer outra coisa. Como é que a gente consegue adaptar a cultura para lidar com esses mundos, nessas velocidades diferentes? Luiz, eu volto a pergunta para você na sequência. Maurício, é o Luiz que começa agora? Você, Roberto, mil perdões. Você. Bom, Maurício, olha, a maneira que eu vejo enfim, existe ao mesmo tempo uma necessidade de maior colaboração e maior interoperabilidade, ao mesmo tempo que você falou. Nós temos vários fragmentos e novas relações de clientes, prestador, enfim, entidades na saúde sendo desenvolvidas, e às vezes o modelo de um contraria o modelo de outro, né? Então, às vezes nem sempre são complementares, às vezes são concorrentes, às vezes disputando determinado recurso. Mas o que é mais importante, eu acho que cada instituição nessa transformação, nesse olhar do que está acontecendo hoje, é você avaliar internamente as suas competências e os seus recursos para ver como que você se adapta a isso. Quando eu falo de competências e recursos, é o modelo. Qual seria o meu diferencial competitivo da minha empresa dentro desse contexto? E esse diferencial competitivo ele precisa ser sustentável dentro desse contexto. Seria algo que eu consigo prover para esse conglomerado, essas novas relações, essas novas empresas, algo baseado nos recursos que eu tenho, nas competências que eu tenho. Eu vou identificar algo único
que possa interagir e que possa prestar algum tipo de colaboração, serviço ou ter um diferencial competitivo nesse mercado em informação. Então, assim, acho que esse é a principal necessidade, compromisso não só estratégico, mas de transformação cultural. Qual seria? É você tentar obter essa resposta, baseado quais seriam os meus diferenciais, baseados nos meus recursos e competências, sejam recursos materiais, sejam intelectuais, enfim. Quais as competências que eu tenho que possa prover um diferencial competitivo para essa transformação no mercado. Para mim, essa é a principal base de transformação cultural que cada empresa deveria olhar e deveria responder para poder interagir com toda essa transformação que vem acontecendo. Maurício, na minha opinião, assim, o advento da pandemia trouxe... A saúde já era um foco de muita gente, né? Mas a pandemia veio trazer à luz toda e qualquer empresa da saúde, né? Então, hoje, assim, você vê uma série de coisas que antes estavam mortas, né? Você olhando o Brasil estavam paradas, né? Você não tinha ainda... Você tinha um pouco da pessoa física, por exemplo, quase não se vendia. Hoje, as pessoas deixam de, eventualmente, até sair de férias para poder comprar um plano de saúde. Então, assim, o setor de saúde virou foco total. Você tem uma série de novos entrantes, você tem uma série de tecnologias entrando, e o meu receio aqui, e aí, por isso que, para mim, o foco no paciente e a cultura muito arraigada desse setor, ela não pode se perder, porque você tem muita gente vindo com ideias que eventualmente não são factíveis, né? Eu acho que nós temos no setor ainda uma busca, porque a gente é um setor relativamente novo em termos de regulação, a gente sabe disso, né? Você tem setores muito mais maduros que a saúde. A saúde, por muito tempo, ela vinha ela era muito focada em empresas de dono, normalmente um dono médico, né? Não tinha eventualmente uma governança. Você tem muitas empresas que continuam na mão de donos ainda, mas com uma governança bem definida e estão indo muito bem, obrigado, não tem nenhum demérito em ser empresa de dono, muito pelo contrário, né? Mas a saúde tinha essa característica. Hoje você tem ainda muito a avançar nessa parte de governança, mas a preocupação e aí a cultura é principalmente no desperdício. A gente tem que achar dentro do nosso setor um foco para que a gente barre o desperdício. A gente pega um setor como o nosso, que tem um negócio chamado glosa, a glosa é uma coisa que deveria acabar, né? A gente deveria achar uma forma, né, e aí tá a cultura antiga, né? A cultura eu ganho, você perde, eu ganho, e a gente tem que mudar isso no setor, né? E acho que os novos entrantes, as novas tecnologias bem aplicadas e que venham efetivamente a contribuir e que a gente possa, de alguma forma, arrefecer os impactos da glosa e arrefecer esse não é amadorismo, né? Mas, de novo, a gente ainda é um mercado ainda muito não maduro, né? Se a gente conseguir buscar este caminho comum, tem muito para se fazer nesse setor. É um setor fundamental. A gente hoje representa 9%, 10% do PIB, né? Você pega mercados como o americano, que tem um desperdício de 30%, 18% do PIB, num PIB N vezes maior que o nosso, em dólar ainda, que ele põe vezes maior, né? E ainda assim é 2 vezes o gasto do PIB lá, né? Mas a gente sabe que deste gasto que eles têm lá, dos 2%, 30% é desperdício, né? Ou é má prática, ou é erro, enfim, tem uma série de coisas que podem evoluir, e não tem dúvida nenhuma que sem uma cultura forte, né? Sem uma cultura forte do setor, o entendimento desse setor, uma busca conjunta, a gente vai patinar muito ainda, né? E acho que o momento é ímpar para a gente buscar esse aculturamento único, né? A gente olhar o setor, todo mundo da mesma forma, e tentar buscar um ganho para todos os lados. Por quê? Porque tem novos entrantes, tem novas culturas em forma de gestão, de visão, né? de ação vindo, né? Muita tecnologia vindo. O setor de saúde talvez seja o que mais recebe tecnologia hoje no mundo, né? Eu ouso dizer que deve ser mesmo, e deveria ser mesmo, né? Porque a gente lida talvez com o bem mais precioso de qualquer um de nós, que é a nossa saúde, né? A nossa vida. E, portanto, a gente tem que estar
ter um cuidado. E, de novo, a cultura é fundamental nesse processo todo. Maurício, eu queria só complementar esse ponto do Natel, se você me permitir. Hoje, nós temos visto vários movimentos na área de saúde. Você tem empresas formando ecossistemas em que, ou seja, tentando prover o acesso de ponta a ponta do cliente, modelos de cultura de dados, enfim, modelos preditivos, analytics, no intuito ali de ter resultados mais favoráveis ali em economia de saúde. Você tem redes hospitalares formando o ecossistema também no Brasil, com vários pontos de atenção de jornada. Você tem um sistema diagnóstico também independente, com algumas transformações na relação com o cliente, operadoras, as verticais, as empresas de oncologia também que se consolidaram no Brasil. Mas eu vejo um traço cultural necessário na sobrevivência dessas entidades. Então, se eu for caracterizar um traço cultural, seria a necessidade hoje que as empresas tenham um comportamento de inovação voltado a resultados. Para mim, essa seria assim, o principal eixo, o principal traço cultural necessário para o que está acontecendo hoje no Brasil. Que se a gente medir as transformações brasileiras em healthcare e a transformação do consumidor no Brasil. O consumidor no Brasil evoluiu muito, as necessidades aumentaram, ele quer as melhores marcas, a melhor atenção, independente do IDH da região, independente, enfim, do seu nível sociocultural, educacional, ele quer o melhor, ser melhor atendido em todos os níveis. Muitas vezes ele não quer ficar preso a determinados ecossistemas, então acho que essas pessoas têm que ser melhor detectados no Brasil, mas o que está acontecendo hoje no Brasil não tem correspondência nos Estados Unidos, na Europa, enfim, e a gente tem um mercado, nós já temos um mercado do consumidor que experimenta o Sistema Único de Saúde, às vezes experimenta também acesso a sistemas, eu diria, mais fechados, mais racionais. Então, ele vem caminhando e esse consumo tende a só aumentar as exigências, né? Então, esse é o ponto importante do consumidor. Mas dessas empresas, de uma maneira geral, para sobreviver, a inovação voltada a resultados, para mim, é o eixo que todas elas precisam cumprir para poder competir e poder sobreviver nesse setor. Roberto, Luiz, vocês acham que a gente tem uma mudança de modelo de cultura de negócio, né, de cultura organizacional, em última instância, operando, pelo que eu estou entendendo, tanto do lado do prestador de serviço, seja ele filantrópico, não filantrópico, não importa, seja ele hospitalar, laboratorial, o que seja, mas ao mesmo tempo a gente tem uma mudança de comportamento do lado da fonte pagadora, não seja essa fonte pagadora a operadora de plano de saúde, que está se consolidando, está ganhando escala também ao mesmo tempo, mas também na visão do cliente. O Roberto colocou isso de maneira muito clara, né? Independente de IDH, o que o cliente está querendo do outro lado é um nível de serviço, a completitude do tratamento, o entendimento do seu problema, a visão holística do próprio ser humano que está ali na frente do médico ou do sistema de saúde como um todo. Na visão de vocês, a gente está conseguindo encontrar pontos de convergência entre esses diversos stakeholders do setor, ou seja, ao mesmo tempo que você tem, a gente falou aqui logo no começo, um conjunto de players que estão pegando frações desse negócio, você tem ecossistemas, usando a tua expressão de novo, acho que foi o Luiz que falou, não lembro mais se foi o Roberto ou o Luiz que falou agora, mas que estão querendo se consolidar como grandes gestores de saúde, ao mesmo tempo que a operadora também quer ser uma gestora de completitude de saúde aqui. Culturalmente, parece que a gente está entrando num momento bom, né? Todo mundo está olhando o paciente como o centro da relação, né? Muito mais do que o evento, o procedimento, o episódio. Vocês acham que a gente vai conseguir ter diálogo suficiente no setor para conseguir alinhar esse entendimento cultural novo, essa necessidade nova do cliente e chegar num ponto de menos desperdício, mais coordenação do cuidado do paciente de maneira eficiente? Qual que é a visão de vocês de longo prazo? Eu começo com o Luiz, que o Roberto começou outra vez, começo com o Luiz agora. Eu não acho não, Maurício, eu tenho certeza, senão o setor não se sustenta. É uma necessidade do setor ter essa confluência, né? E na medida em que o setor vai amadurecendo e vai trazendo também gestão, né, outras cabeças de gestores para dentro do setor, para ajudar nesse amadurecimento,
quebrando alguns paradigmas que quem era mais antigo tinha, né? E a gente vai arrefecendo isso. Eu acho que o setor vai evoluindo. Você pega aqui, né? Nós estamos aqui, esse tipo de bate-papo aqui que nós estamos tendo aqui, talvez há 10, 15 anos atrás era impossível ter, né? Esse setor não se conversava. As pessoas escondiam a cara, tudo jogador de pôquer, né, ou de truco, como quem quiser, né? Se escondia as cartas e as coisas não eram discutidas abertamente. Então, hoje você tem iniciativas como uma ANAP, uma Abramed, uma Abrange, você tem como o ICOS, né? Você tem o FIS, as pessoas efetivamente querendo interagir e olhando o lado do outro e tentando buscar alternativas para que o setor se sustente, que ele seja viável, né? Essas plataformas tecnológicas, novos entrantes, novas visões. Então, eu não acho, não, Maurício, eu tenho certeza que o setor vai evoluir. Você pega uma coisa que muita gente achava que era impossível, mas acontecendo agora, né? As Unimed se conversando e eventualmente formando efetivamente o que estudos esperavam, uma Unimed só, né? Quem sabe a gente vai poder ver isso, né? Que seria, assim, do meu ponto de vista, seria muito bom para o setor. Apesar de se tornar um player grande, não importa, mas é um player com um único foco, tirar um pouco aquele lado do interesse individual para ir para um interesse coletivo, olhando de novo foco no paciente. Então, acho que as evoluções são claras no setor, tem muito a evoluir ainda, é óbvio, a gente, de novo, a gente é um setor regulado relativamente jovem, né? E é um setor que voltou para um modelo de gestão mais organizado recentemente, não é de longa data, né? Então, assim, tenho certeza que o setor vai continuar evoluindo, os modelos vão se interagir, as culturas nós vamos ter que buscar uma cultura que seja boa para todo mundo, porque senão o setor não se sustenta, né? Os desperdícios estão aí, né? A gente sabe que eles estão aí, não são necessariamente por maior interesse do paciente. O paciente vai cobrar, está cobrando, as redes sociais são uma força enorme do paciente, né? Muitos desses pacientes acham que são médicos, né? Você tem que usar isso para o lado bom, tem que tirar o lado ruim, né? Porque também tem muita desinformação, nós temos que lutar para que efetivamente, eu concordo com o Roberto, as ferramentas tecnológicas elas têm que ser bem usadas, elas não podem ser mal usadas, elas têm que realmente contribuir para o setor. E aí nós temos tudo para que esse setor evolua assim. As pessoas estão com boa vontade, né? O setor tem essa vontade de mudar e de evoluir, né? O reforço, o que nós estamos fazendo aqui é um exemplo disso, e outros exemplos disso tem por aí, mas também não quero olhar só o meu lado aqui, vou passar um pouco o bate-papo para o Roberto, porque assim o Roberto pode... Eu não sei se ele caiu, porque o pessoal está ouvindo a foto dele, mas ele pode falar um pouquinho aí também o ponto de vista dele. Eu acho que o Roberto caiu, acho que a gente perdeu o Roberto aqui. Peço para o pessoal da produção poder verificar o que está acontecendo no áudio, ao mesmo tempo que eu lembro a todo mundo que a gente está com espaço aberto para receber perguntas. Já recebemos algumas aqui, vou botar uma pergunta do pessoal, mas quem queira fazer perguntas, fique à vontade para poder fazer o envio. De fato, acho que o Roberto caiu, a gente está sem o Roberto aqui. Vou fazer uma pergunta para você, Luiz, aproveitando o embalo aqui. A gente espera o Roberto voltar depois para pegar essa pergunta de volta. Maurício, depois, se ele caiu, eu vou ter que falar sozinho. Se eu vou ter que falar sozinho, eu vou querer a parte do cachê dele, viu? Depois a gente combina. Eu compartilho o palco com você, a gente divide esse cachê juntos. Mas uma pergunta que tem aparecido aqui recorrentemente, aparecendo duas delas, uma terceira parecida, é sobre como é que a gente consegue implantar a cultura organizacional em parte das nossas equipes, sendo que parte das nossas equipes não trabalham apenas conosco. Essas equipes trabalham no hospital A, no hospital B, no laboratório C, na clínica D, ao mesmo tempo. E, obviamente, cada um desses players tem vontade de implantar a sua cultura organizacional. E quando a gente fala cultura, não é processo, não é protocolo, é muito mais do que isso. É a maneira de pensar, é a maneira de agir, é a maneira de ler cliente, é a maneira de ler organização e assim por diante. Olhando para o teu passado, aí você tem uma experiência super rica em vários prestadores, como é que você viu a implementação de cultura organizacional para esse grupo? Quais desafios você encontrou e como é que você conseguiu, a pergunta específica que eu tenho aqui, conseguiu dar a volta? Roberto voltou. Bem-vindo de volta, Roberto. A gente ia dividir o teu cachê, mas a gente vai parar com isso agora, dado que você voltou.
Eu não sei o que Eu acho que aconteceu, Maurício. Desculpa aí. fique tranquilo. Eu vou repetir rapidamente a pergunta, que aí você entra no embalo junto conosco aqui. A gente está falando um pouco sobre a dificuldade de implantar cultura organizacional num mercado onde parte da nossa força de trabalho, dos nossos colaboradores ou de quem frequenta as nossas unidades, não trabalha apenas conosco, mas sim com N outras empresas, né? E na experiência de vocês, quando vocês olham essa realidade, quais aprendizados vocês têm e como é que vocês gostariam de compartilhar com o pessoal, o que vocês aprenderam, o que vocês fizeram para tentar engajar a equipe assistencial que trabalha no laboratório A, no B, no C, no hospital D, E, F, ao mesmo tempo que trabalha nas unidades de vocês? Maurício, Você quer começar, Roberto? Quer começar, Luiz? O Luiz começou, vai lá, Luiz. Vai lá, Roberto. Maurício, demais. O que nós fizemos, isso é uma realidade, principalmente em algumas áreas de especialidade, acho que a radiologia, a própria anatomia patológica, e para quem tem hospitais, o próprio corpo clínico, às vezes, ocupa outras instituições, sejam até como atividade docente também. Mas o que eu vejo de mais importante é você, primeiro, dentro das práticas de RH, o desenvolvimento humano, organizacional, treinamento, é submetê-los à mesma trilha necessária de conhecimento da organização, independente se ele é um temporário, se ele é meio período ou não. Ele passar por todos os ritos necessários de sensibilização à informação. Esse é o primeiro ponto. E alinhá-lo, independente dele estar participando de outras empresas, a sua estratégia para que ele se vincule ao seu propósito. É isso que a gente tem feito ao longo dos anos. Não é uma coisa fácil, porque muitas vezes ele tem uma visão fragmentada também da sua empresa, porque ele está em vários fragmentos, e isso pode ter um risco de ter uma visão mais ali individual, ou seja, eu só estou ali com uma tarefa específica, e não para transformar aquela empresa necessariamente, mas esse é um cuidado que a gente tem que ter. A gente tem feito isso, primeiro, um alinhamento de desenvolvimento humano e organizacional, ou seja, ele passa por todas as práticas, nós o sensibilizamos, ou seja, você é um membro efetivo da empresa, apesar de você trabalhar determinado período. Então, ele participa de todos os treinamentos, e muito acontece, Maurício, que muitas empresas têm esse receio, como é uma relação muitas vezes de PJ, enfim, de modelo de remuneração, muitas empresas, o jurídico falam, não, a gente não pode envolvê-lo nisso, naquilo, tal, e isso o risco é muito menor e a perda é muito grande. Então, ele tem que ser considerado parte da empresa, dentro do propósito, alinhar a estratégia com ele, independente dele ser um part-time ou full-time. Então, é assim que nós fazemos, de uma maneira geral. Roberto, 100% de acordo. Quer dizer, isso, assim, comunicar, treinar, comunicar é fundamental, né? Esse setor tem que se comunicar. E aí, obviamente, essas pessoas, independentemente se elas se identificarem com a cultura que você está, né, entenderem aquela cultura, que o foco é no paciente, você treinou aquele pessoal, você está comunicando o tempo inteiro, eles vão reverberar nas outras instituições que eles vão. Isso vai contribuir para o setor, e o setor vai começar a ter uma unicidade, né? Isso vale também para as associações, eu citei aqui algumas delas. Então, o fato de você ter esses seus profissionais todos comunicando, eles mesmos vão reverberar, seja na associação classista dele, seja numa associação empresarial, seja num outro lugar que ele trabalha, vai trazer parte da cultura que ele está lá aprendendo para cá também, e vai contribuir, e o setor vai evoluindo. Então, é fundamental, estou de 100% de acordo com o Roberto, as trilhas, o treinamento e a comunicação em todos os níveis e para todas as pessoas. Concordo plenamente com vocês também. Ou a gente interpreta que quem frequenta as nossas instituições está ali, em última instância, para atender o nosso bem comum, né, o nosso propósito único, que é a atenção ao paciente, ou a gente não vai conseguir passar a cultura para o outro lado, não tem jeito. Deixa eu colocar uma pergunta que tem aparecido aqui também em alguns questionamentos, que é sobre a evolução da cultura de uma empresa perante as novas fases dela. E vocês dois protagonizaram momentos muito bonitos do mercado de saúde. O IPO do Pardini em 2017, eu acho que é um excelente exemplo disso, no começo de 2017. E o IPO da Oncoclínicas, há pouco... Deu quanto, Luiz? Deu 6, 7 meses já? 8 meses? Não, isso não, né? Menos que isso. Mas já há algum tempo atrás.
em agosto. Como é que vocês interpretam a mudança da cultura da empresa para esse novo momento? Como é que vocês viram essa empresa se maturarem, saírem do modelo que elas tinham e evoluírem para um modelo listado em bolsa, menos regional, mais nacional? Se vocês pudessem comentar um pouco isso, tem 2 ou 3 perguntas também sobre esse assunto aqui na sala. Roberto, quer puxar aí? Posso sim. Bom, acho essa é uma pergunta muito interessante assim, para a gente compartilhar aqui a experiência, né? Vou falar, o case do Pardini é um case interessante porque nós temos vários momentos, né? Passamos pela uma cultura baseada, uma cultura mais de clã familiar, que é inerente ao setor de saúde, é o que a gente vê muito, são famílias técnicas, médicas, enfim, voltadas à ciência. E no nosso caso, a gente precisou e no Brasil, e principalmente na saúde, você tem um processo de governança, geralmente tem 2 grandes estímulos nas estatísticas. Um deles é a necessidade de estruturação do capital, e o outro, às vezes, é o adoecimento do fundador, ou algum problema com os fundadores. Então, esses são, às vezes, os principais motivadores, né, dessa transformação cultural, que é a transformação de governança também. E, geralmente, no Brasil, não é algo espontâneo, né, assim, que se faça, não, vamos criar toda uma nova cultura, uma nova prática, uma nova governança para poder se tornar uma empresa-mercado. Acho que as necessidades são o principal estímulo. No caso nosso, a gente passou por um momento mais assim de a empresa voltado ao fundador, que é uma característica, né? O fundador criou, empreendeu, enfim, transformou e chegou até determinado patamar, então todo mundo se reportava a ele, é um processo natural dessas empresas clânicas, eu diria. E uma segunda fase com necessidade de estruturação do capital, necessidade de crescimento, aí você tem os primeiros movimentos de governança, que aí é o preparo das próximas gerações, dos conselhos, enfim, todos os ritos que vocês já conhecem também. E isso é uma fase importante, é uma fase difícil, acho que aí é a fase de maior dor, né? Assim, a primeira entrada, talvez o primeiro seja comitê, conselho, o primeiro executivo, é aquele que sofre o maior impacto e geralmente tende a não dar certo, né? Muitas vezes a empresa só vai conseguir maturar e no terceiro ou quarto, né, elemento, porque tem o primeiro, acho que o Natel já passou por isso também, em outras empresas, né? É o fundador para a segunda geração, é o fundador para uma nova governança, é um momento de dor, de maior impacto e de dramaticidade, eu diria assim, né? Então, esse é um momento difícil, que tem que ser muito bem cuidado, através, às vezes, de consultorias, de pessoas ou executivos experientes. Talvez a necessidade do outsider aí aparece nesse momento, né? Tentando equilibrar, tentando, assim, ajustar, talvez, pequenos conflitos para o bem maior da empresa. Então, essa eu diria que é a segunda fase, além a primeira do fundador, essa é a segunda fase de transição. A terceira, aí eu já vejo um movimento a mercado, né? Porque no Brasil a saúde passa por consolidação, passa por necessidade de estruturar o capital e crescimento inorgânico. Então, no nosso caso, a gente teve 7 anos de um private equity, a empresa convivendo com um investidor, são 7 anos até o IPO. O IPO seria a consequência disso para dar uma saída ao investidor, né? Assim, pelo prazo combinado e necessário. Então, esses 7 anos de convivência com o Private Equity é uma nova governança também. São sócios que têm os seus direcionadores, a sua necessidade de expansão, o seu apelo, eu diria assim, de crescimento, para que você possa ter um orçamento estratégico, o uso do recurso muito bem orientado. Isso vai ser importante para o IPO. E essa última fase, que eu diria, que é o IPO, talvez é o evento que traduza todas as melhores práticas alcançadas, sejam de governança e outras a mercado previamente, e todos os preceitos de governança corporativa se tornam maduros nesse momento, que você vai a mercado, você tem que provar isso através das suas interfaces, né, com potenciais investidores, e acho que culmina numa nova governança, que aí você está a mercado, sujeito
a independentes, né? Então a obrigações diversas, e é um momento talvez de maior maturidade. É claro que é um momento também que você precisa demonstrar o seu orçamento estratégico, o uso do recurso que você vai ter em relação à entrada de novos recursos, seja primários ou secundários. Essa nova fase, eu diria que ela traduz um amadurecimento interno, e nem sempre, Maurício, um amadurecimento externo. O amadurecimento externo vem do que nós estamos discutindo aqui. O que vem de transformação cultural? O que vem de inovação? Como é que você vai atuar nessas novas redes que se formaram? Foi uma pena que eu caí naquele momento, né? E o que o Natel estava falando sobre essa necessidade de conversar, os movimentos colaborativos, de se integrar em função do cliente, de um melhor resultado em saúde, né? Então, essa nova fase, eu diria, pós-IPO, em que você já internamente provou a maturidade, e a mercado, e agora? O que vem posterior? Aí sim a necessidade de inovação e de refletir uma transformação cultural se torna assim, iminente, porque só com recurso e só no seu ambiente interno controlado, bem gerido, não são suficientes para se manter e ser sustentável ao longo dos anos. Maurício, eu vou me permitir falar mais genericamente do que eu vi nos últimos, no último ano, né, dos IPOs da área de saúde, e a gente percebe que as empresas foram aprendendo com as outras que fizeram antes, né, e é um aprendizado mesmo, e é uma evolução, o setor evolui, e as empresas também que estão abrindo seu capital também estão evoluindo na forma como elas abrem o capital. E muitas delas, graças a Deus, né, assim, conseguiram, assim, a abertura de capital, ela pouco mudou. Ela mudou, obviamente, o caixa da empresa, ela mudou, talvez, a velocidade com que ela tem que investir as coisas, porque tem uma série de compromissos, mas ela já vinha num modelo de governança já estruturado para essa abertura, né? E o foco tem que continuar sendo o mesmo, né? O foco no paciente, o foco na assistência. Então, esta parte não mudou. As empresas continuaram e devem continuar mesmo, né? Focando nos seus pacientes, focando nos seus médicos, focando na sua equipe assistencial. O que muda efetivamente a hora que você abre um capital é que, em vez de você conversar com 2 ou 3 investidores, sócios da empresa, você vai conversar com um pouco mais de gente. E normalmente quem faz essa conversa lá é o RI, né? O responsável por essa conversa, e eventualmente o CEO em algumas eventualidades, e isso se torna mais corrente, né? Você vai ter uma conversa mensal, trimestral, você já fazia essa conversa antes, né? Na tua empresa estruturada, você tem seus comitês, você tem a sua governança, você tem o seu conselho, né? Então você tinha essas conversas trimestrais, semestrais, mas no mínimo anual, né? Você tinha todas as práticas, você é auditado, você tem todas as práticas de uma boa governança. A maioria dos que abriu capital, daqueles que abriram capital agora nesse ano, já estavam dentro das práticas do novo mercado. Então, assim, abrir o capital foi só uma consequência natural desse processo, e que traz aí simplesmente uma liquidez maior, porque você, obviamente, pôs mais dinheiro no caixa, você tem mais sócio, mas o processo de governança continua o mesmo, deveria continuar o mesmo, né? O foco no paciente, o foco na sua equipe assistencial, e expandindo o mercado, é o que você falou. Você deixa de ser eventualmente uma empresa só de uma região, ou de uma cidade, ou eventualmente do estado, e acaba tendo um negócio um pouco mais amplo, uma abrangência nacional. Mas muitos desses já o eram, né? Se você pegar aí as que recém abriram o capital, já tinham também uma abrangência um pouquinho mais nacional e não só regional. Então, eu vejo que a abertura de capital foi muito mais uma forma de financiamento e não de estruturação, porque essas empresas já estavam estruturadas, essas últimas, né? E que foi um aprendizado, obviamente, que veio com aquelas que foram as pioneiras da saúde, que, né, as corajosas lá atrás, que abriram seu capital lá atrás, sofreram um pouco mais, se adaptaram. Alguns fizeram aí o que chamaram de um re-IPO, né? Fizeram um novo IPO, né? Mas a gente ouviu essa palavra aí em alguns setores, mas elas foram as pioneiras e nos deram essa lição. Então, foi mais para nós, empresas que fizeram uma IPO recentemente, a gente já estava mais estruturado, a gente estava mais preparado para esse processo de abertura, né? E continuamos com foco no paciente
né, a mudança da empresa foi muito pequena, porque a empresa já estava preparada para esse momento novo aí. Excelente. Natel, Roberto, o nosso tempo esgotou há 3 minutos atrás, estão brigando comigo aqui porque eu não estou sendo diligente em acabar com o painel. Então, queria agradecer a vocês por compartilharem absolutamente tudo que vocês compartilharam aqui de estratégia, a experiência, de tudo que vocês viveram. Eu acho que todo mundo fica à disposição para qualquer pergunta que porventura apareça após finalização do painel. Bom evento a todos. Perfeito. Uma vez mais, parabéns à organização do FIS pela concepção e organização do evento. Boa semana a vocês, amigos, e boa semana a todos. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, gente.